Novo plano dos cientistas para recuperar o Titanic muda tudo. Seria possível resgatar o Titanic de seu misterioso descanso nas profundezas do oceano um século após seu lendário naufrágio? Alguns cientistas têm explorado conceitos ousados e criativos, desde o uso de balões infláveis gigantes até a aplicação de nitrogênio líquido para congelar os destroços em uma busca de recuperar os lendários destroços do Titanic. Será que eles realmente vão conseguir? Qual método será o mais eficiente? No dia de hoje, vamos te mostrar o novo plano dos cientistas para recuperar o Titanic. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo! Tanques de flutuação. No fundo do oceano, a mais de 4.000 metros sobre a superfície do impiedoso Atlântico Norte, repousa o RMS Titanic. Monumento trágico de uma era passada. Em 15 de abril de 1912, sua viagem inaugural foi interrompida por um encontro fatídico com um iceberg, mergulhando em um túmulo de águas geladas, levando consigo mais de 1.500 almas. Agora, mais de um século depois, surge uma audaciosa questão. E se pudéssemos resgatar essa majestosa embarcação de seu sono eterno nas profundezas oceânicas? A proposta é ousada. Utilizar tanques de flutuação, anexando grandes contêineres repletos de ar ao casco do naufrágio. Será que essa engenharia de resgate pode trazer o Titanic de volta à superfície? Contudo, os desafios são monumentais. O Titanic, com seus imponentes 882 pés de comprimento e mais de 46 mil toneladas, desafia a engenhosidade humana. Erguer algo tão colossal de uma profundidade superior a 4.000 metros é um feito sem precedentes. Os tanques de flutuação devem ser verdadeiras fortalezas, capazes de suportar pressões imensuráveis, superando até mesmo a força que comprime os pneus de um carro médio. Além disso, a distribuição uniforme da flutuabilidade é crucial. O Titanic, agora fragmentado em duas partes, demanda uma análise meticulosa para determinar a quantidade e a posição dos tanques, evitando assim deformações ou danos adicionais aos destroços já frágeis. A logística por trás dessa empreitada é complexa. Veículos operados remotamente serão fundamentais para posicionar cada tanque, enquanto mergulhadores técnicos deverão fixá-los com segurança ao casco da embarcação. Qualquer falha, mesmo mínima, poderia comprometer todo o processo de resgate. Por fim, a logística do bombeamento de ar comprimido é formidável. Milhares de toneladas de água devem ser deslocadas, exigindo uma infraestrutura robusta de navios de superfície, tubulações e bombas de alta resistência. Desafiar as profundezas para trazer o Titanic de volta à luz é uma saga que testará os limites da engenhosidade humana. Criogenia oceânica. O gelo foi tanto o destino quanto a salvação do Titanic. Agora, propostas inovadoras sugerem que o gelo pode ser a chave para resgatar seus destroços de forma grandiosa. Uma delas envolve o uso de nitrogênio líquido para congelar completamente e encapsular os destroços do navio, permitindo sua recuperação como um único bloco congelado. O conceito, embora pareça simples, à primeira vista, esbarra em desafios técnicos monumentais. Primeiramente, seria necessário criar uma malha de metal ao redor dos destroços para contê-los, protegendo sua estrutura delicada durante o processo de congelamento. Em seguida, uma quantidade significativa de nitrogênio líquido seria bombeada para o local, congelando rapidamente toda a água ao redor do Titanic e transformando em um bloco sólido de gelo. No entanto, a execução prática dessa ideia é muito mais complexa. Congelar um navio com mais de 269 metros e conter uma embarcação de 46 mil toneladas exigiria quantidades massivas de nitrogênio liquefeito, além de enfrentar desafios como a perturbação do ecossistema marinho e a engenharia necessária para conseguir uma barreira ao redor dos destroços. A logística de entregar e bombear o nitrogênio líquido a 4.000 metros de profundidade é monumental. Gigantescas bombas criogênicas e quilômetros de tubulações especializadas seriam necessários, enquanto enfrentariam problemas adicionais como a manutenção do nitrogênio líquido na forma adequada e a distribuição uniforme do congelamento em um ambiente tão hostil.
Apesar de teoricamente possível, a execução dessa técnica enfrenta desafios tecnológicos e logísticos tão grandes quanto o próprio Titanic. Por enquanto, permanece como uma fascinante visão futurística, alimentando a imaginação com a ideia de ressuscitar o lendário transatlântico como um colossal bloco de gelo emergindo das profundezas oceânicas. Método futurista. E se pudéssemos usar o poder do magnetismo para erguer os destroços do Titanic das profundezas do oceano? Essa é a premissa intrigante por trás do uso de eletroímãs poderosos, anexados aos materiais ferrosos do naufrágio, para levantá-lo através da força magnética. Essa abordagem futurista oferece uma maneira tão convencional de recuperar partes do transatlântico em desintegração. No entanto, as realidades da implementação, especialmente em profundidades oceânicas extremas, apresentam desafios significativos à sua viabilidade. O conceito baseia-se na utilização de eletroímãs de grande porte, resistentes à água, para fixar e trazer à superfície os componentes de aço dos destroços, como as placas do casco e a estrutura. Esses eletroímãs geram campos magnéticos poderosos quando uma corrente elétrica passa por eles, criando uma força de atração capaz de sustentar fragmentos de destroços, mesmo com sua escala e peso consideráveis. Porém, a criação de ímãs com a força bruta necessária para levantar pedaços de várias toneladas de um naufrágio a milhares de metros de profundidade, além dos desafios de pressão e corrosão, requer intensidades de campo magnético exorbitantes e altos consumos de energia. Além disso, os sistemas de controle magnético devem permitir a fixação seletiva e a liberação rápida dos destroços, evitando danos adicionais à estrutura já fragilizada do Titanic. A integridade estrutural comprometida do navio após um século no mar apresenta riscos adicionais, como fraturas por corrosão não intencionais durante o levantamento. Embora o conceito de levantar partes dos destroços do Titanic usam força magnética seja genuinamente convincente, a realidade de desenvolver eletroímãs poderosos, mas precisos o suficiente para içar grandes massas de destroços em desintegração a profundidades oceânicas extremas, representa um desafio considerável para esse método de resgate futurista. Cirurgia subaquática de precisão. Imagine uma imensa sala de cirurgia subaquática, equipada com robôs controlados prontos para operar nos destroços em decomposição do Titanic. O objetivo? Dissecar meticulosamente o histórico transatlântico em segmentos e levantar cada pedaço de forma independente. No entanto, a execução desse corte preciso em profundidades extremas leva este conceito de salvamento ao seu limite. A premissa básica envolve o uso de ferramentas de corte avançadas para dividir o Titanic em segmentos mais gerenciáveis, que podem então ser levantados individualmente para a superfície. Mas esse plano depende criticamente da capacidade de desmontar o navio com maestria. O primeiro desafio é a distância e a profundidade do local. Todas as operações de corte devem ser realizadas por máquinas amarradas ou veículos subaquáticos autônomos, o que limita o controle físico e introduz atrasos na comunicação. A escuridão total também complica as coisas, exigindo câmeras externas para iluminar o ambiente. As ferramentas de corte devem ser capazes de atravessar rapidamente áreas de aço espesso, mas também transitar para áreas frágeis sem causar danos. Uma combinação de sistemas especializados, como tesouras hidráulicas, serras de fio diamantado e tochas de plasma, seria necessária para essa tarefa delicada. No entanto, o maior desafio é escolher os padrões de corte ideais para seccionem o navio sem enfraquecê-lo ou causar colapsos. As análises estruturais são cruciais, e os pontos de içamento seguros também restringem os métodos de corte e separação dos pedaços. Embora tenha havido tentativas anteriores de levantar partes do casco do Titanic, como em 1996, essas operações são complexas e caras. A tentativa de levantar uma parte usando balões cheios de diesel resultou em fracasso, mostrando os desafios enormes que enfrentam quem se aventura a resgatar os destroços do lendário transatlântico. Balões gigantes.
E se o Titanic pudesse ser erguido não por tanques resistentes, mas por um buquê de balões gigantes e duráveis? Essa é a essência por trás das propostas para içar os destroços usando meios subaquáticos como balões ou sacos de elevação. Embora mais flexíveis que os tanques rígidos, a implantação de balões subsistentes para içar um navio de 46 mil toneladas ainda representa desafios monumentais de coordenação. Conhecidos como sacos de transporte aéreo, esses contêineres infláveis são projetados para fornecer flutuabilidade debaixo d'água, frequentemente sendo utilizados para fazer flutuar navios afundados ou cargas perdidas até a superfície. O princípio básico parece simples. Os sacos são esvaziados e fixados em pontos estratégicos do objeto submerso, e então o ar é bombeado para dentro dos sacos a partir de cima, inflando-os e fornecendo força de sustentação no objeto, eventualmente elevando-o à superfície. No entanto, ampliar esse método para funcionar no gigantesco Titanic é um desafio totalmente diferente. Em primeiro lugar, o naufrágio está a cerca de 4.000 metros de profundidade, o que exerce enorme pressão sobre os sacos de elevação. Eles precisariam ser fabricados com materiais flexíveis e extremamente duráveis, ou materiais sintéticos reforçados com fibra de carbono para evitar a ruptura. Além disso, colocar cuidadosamente cada saco e prendê-lo aos destroços seria um esforço meticuloso, exigindo navios de apoio, guindastes em águas profundas e veículos subaquáticos operados remotamente. Inflar os sacos numa sequência controlada e monitorar a elevação em tempo real são elementos cruciais para o sucesso dessa operação. Embora métodos extremos, como o uso de um gancho gigante para içar o Titanic inteiro ou o desmantelamento das partes usando serras subaquáticas avançadas, tenham sido propostos, todos enfrentam desafios significativos. No entanto, se bem-sucedidos, os destroços do Titanic poderiam ser restaurados e exibidos em um museu, permitindo que os visitantes contemplassem relíquias do transatlântico majestoso e sua morte trágica em primeira mão. Apesar das barreiras de viabilidade, a discussão sobre como preservar essa parte frágil da história continua, com a esperança de que um dia os destroços do Titanic possam ser resgatados e preservados para as futuras gerações. Explosões controladas. Alguns pesquisadores propuseram um método bastante explosivo para recuperar os destroços do Titanic: explodi-los com dinamite. À primeira vista, parece absurdo e destrutivo, mas a teoria por trás do uso de explosões cuidadosamente controladas é quebrar os destroços em pedaços mais fáceis de serem levantados, minimizando a aniquilação total da relíquia histórica. No entanto, explosões bem calibradas em um naufrágio em desintegração a quilômetros de profundidade são repletas de incógnitas. A premissa básica envolve o plantio estratégico de cargas explosivas em locais pré-definidos, dentro e ao redor dos destroços. Detonando essas cargas em uma sequência meticulosa, o Titanic poderia, teoricamente, ser fragmentado em pedaços menores, distribuídos pelo campo de detritos. Mas a questão é delicada. O objetivo é a separação cirúrgica e não a destruição total. Cargas com formatos especializados precisariam ser projetadas sob medida para direcionar e concentrar sua força explosiva com a máxima precisão. As explosões devem ser poderosas o suficiente para romper placas de aço espessas, mas não pulverizar excessivamente a estrutura circundante. A colocação e a sequência de detonação exigem modelagem e análise meticulosas para minimizar a destruição não intencional. Pequenos erros ou fraquezas imprevistas nos destroços podem levar a rupturas catastróficas ou ao colapso do navio. Além disso, explosões mal posicionadas e o ambiente subaquático introduzem efeitos imprevisíveis de propagação de explosões, aumentando os riscos de danos. A execução do plano em profundidades extremas multiplica os desafios exponencialmente. Colocar cargas delicadamente em um enorme campo de detrito subaquático requer habilidade magistral e tecnologia excepcional que ultrapassa os limites. Monitorar as detonações em tempo real é crítico, mas profundamente difícil. Embora a abordagem de explosões controladas tenha um certo apelo metódico no papel, as realidades da implementação tornam isso um feito arriscado.
Um novo plano para recuperar o Titanic está revolucionando a engenharia oceânica. Uso de guindastes submersíveis. Essa empreitada conjunta, denominada Endeavour, visa trazer o Titanic de volta à superfície utilizando uma notável inovação tecnológica. Diferentemente dos guindastes marítimos convencionais, essa iniciativa demanda uma nova classe de gigantes do fundo do mar, que desafiam os limites da engenharia. Projetar guindastes capazes de retirar o enorme naufrágio do Titanic de profundidades oceânicas extremas requer um design completamente novo, baseado na engenharia mecânica de fronteira e na ciência dos materiais. Cada componente dos guindastes, desde seus braços de treliça rígida até seus potentes motores elétricos e sistemas hidráulicos, deve ser fabricado para resistir às condições adversas da zona DAO. Os conhecimentos especializados de perfuração de petróleo offshore, robótica submarina e engenharia aeroespacial são empregados nesse processo de desenvolvimento. Os guindastes devem ter energia bruta suficiente para levantar diretamente um objeto pesando mais de 46 mil toneladas, equivalente ao peso de mais de 5 mil elefantes africanos. Alguns projetos de super guindastes prevêem uma capacidade de elevação superior a 30 mil toneladas, o que se assemelha ao peso de um porta-aviões da classe Nimitz inteiro. No entanto, a força bruta por si só não será suficiente, pois o Titanic está em um estado profundamente frágil, após 110 anos no fundo do mar. A estrutura de aço está corroída, os convéses ruíram e o navio está parcialmente enterrado em sedimentos. Os guindastes devem exigir delicadeza e precisão em escala microscópica para evitar causar danos adicionais. A capacidade do guindastes de combinar potência bruta com controle diferenciado determinará a viabilidade de levar o naufrágio com o máximo cuidado. Os guindastes submersíveis representam a fusão da engenharia oceânica com uma abordagem cautelosa de precisão, oferecendo o profundo potencial de finalmente erguer o grande e antigo Titanic das profundezas do oceano. Macacos hidráulicos. Alguns cientistas propuseram o uso do mesmo sistema hidráulico utilizado para içar centenas de toneladas na indústria para recuperar os destroços do Titanic, que pesam 46 mil toneladas. A ideia básica é posicionar uma série de grandes macacos hidráulicos abaixo do casco do Titanic e ancorá-los ao fundo do mar, abaixo de grossas placas de aço, para distribuir as forças de sustentação pela parte inferior do naufrágio. O fluido hidráulico de alta pressão, bombeado dos navios de superfície através de mangueiras reforçadas, alimentaria a extensão sincronizada dos braços do pistão do macaco. Dessa forma, o Titanic seria levantado lentamente como se estivesse em uma plataforma subaquática. No entanto, o primeiro desafio monumental é desenvolver macacos hidráulicos capazes de içar um peso tão incompreensível sob as pressões encontradas em profundidades extremas. Os macacos hidráulicos devem produzir forças de elevação fortes o suficiente para superar a resistência inercial e de fricção que mantém um transatlântico gigante após um século no fundo do mar. Isso requer cilindros hidráulicos projetados com as mais altas capacidades de pressão e classificações de carga. Além disso, posicionar os macacos de forma adequada para evitar falhas estruturais é crucial. Manter dezenas de macacos hidráulicos colossais sincronizados em tempo real, quilômetros abaixo no fundo do mar escuro, é um desafio quase impossível. A coordenação das pressões, taxas de fluxo e velocidades necessárias é extremamente complexa e exige uma harmonia perfeita entre os macacos para evitar distorções estruturais ou quebras. Embora a ideia de levantar o Titanic através de uma plataforma suavemente ascendente de macacos hidráulicos tenha mérito de engenharia no papel, as barreiras técnicas e os riscos envolvidos na implementação deste método em profundidades reais do oceano limitam sua viabilidade. Espuma expansiva. Algumas propostas sugerem uma abordagem diferente para recuperar o Titanic, não levantando os destroços diretamente, mas tornando-os mais leves para que possam flutuar novamente.
Isso envolveria o bombeamento de espuma em expansão para os restos deteriorados do lendário transatlântico. A ideia é simples. A espuma, geralmente composta por poliuretano à base de metano e isocianurato, contém bolsas celulares inertes que a tornam menos densa que a água. Ao preencher os volumes dentro dos destroços com essa espuma, a densidade geral do Titanic é reduzida de acordo com o princípio de flutuabilidade de Arquimedes. Porém, a execução segura dessa técnica nos destroços reais enfrenta sérios obstáculos. Transportar o material de espuma em expansão até o local, em quantidades enormes, já representa um desafio logístico significativo. Além disso, instalar uma rede de injeção de espuma no fundo do mar traz seus próprios riscos. Uma vez instalado o sistema de injeção, o próximo desafio é garantir uma distribuição ideal de espuma por todo o interior dos destroços, preenchendo os espaços vazios sem comprometer a estrutura. Isso requer monitoramento cuidadoso e controle sobre a injeção de espuma para evitar acúmulos de alta pressão que poderiam danificar a estrutura. Outros métodos, como bombear cera ou injetar bolas de ping-pong, foram propostos para atingir o mesmo objetivo e deslocar a água. No entanto, todos enfrentam dificuldades semelhantes para permear o complexo layout interno e deslocar totalmente a água dentro de todos os compartimentos e vazios do casco. Agora me fala, qual desses métodos seria o mais eficiente para trazer o Titanic de volta à superfície, hein? Por favor, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.